Muito bem. Então nós estamos aqui no quarto verbo do texto de Mateus 28, do 18 ao 20, que fala sobre a grande comissão de fazer discípulos. Nós vimos então o verbo ir, o verbo fazer, o verbo batizar, e agora nós estamos aqui no verbo ensinar. No versículo 20, Jesus disse que depois de você ir fazer batizar, você precisa ensinar essas pessoas que você batizou a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Muito bem. Então, a pergunta que fica no ar depois de ler esse texto é: ensinar a guardar o quê? Todas as coisas que Jesus ordenou, que foi o que ele disse aqui, ó. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E a segunda pergunta que a gente precisa fazer para definir quais são todas as coisas que a gente precisa ensinar, ou quais são todas as coisas que Jesus ordenou, é: quais são todas as coisas que Jesus ordenou? Eu preciso ter isso bem definido para eu saber o que ensinar. Então deixa eu voltar aqui para a nossa sala virtual e a gente desenvolver essa reflexão. Muito bem. Gente, então olha só. Jesus disse para fazer discípulos: ir, fazer, batizar e ensinar. Então depois que a gente batiza a pessoa, a gente vai ter que cuidar dela, né? Gerou, tem que cuidar. Toma que o filho é teu. Batizou, tem que ensinar. Jesus disse que depois de batizar, a gente precisa ensinar essa pessoa. Ensinar o quê? Ensinar a pessoa a obedecer tudo o que Jesus ordenou. Mas quais são todas as coisas que Jesus ordenou? O que eu tenho que ensinar? Se eu batizei alguém, eu sou responsável por ensinar esse alguém. Mas o que eu tenho que ensinar? Todas as coisas que Jesus ordenou. Mas o que envolve todas as coisas que Jesus ordenou? É a Bíblia inteira? E a resposta para essa pergunta é não. Mas Márcio, peraí, eu não tenho que ensinar a Bíblia inteira para a pessoa? Não. Por exemplo, eu batizei o Alessandro. E agora eu preciso ensiná-lo. Ensinar o quê? Ensinar ele a obedecer todas as coisas que Jesus ordenou. Mas todas as coisas que Jesus ordenou não é a Bíblia inteira. Eu não tenho que ensinar a Bíblia inteira para ele. Eu sou presbítero aqui em Agudos, mas eu, como presbítero em Agudos, eu não tenho que ensinar a Bíblia inteira para a igreja. Porque, gente, olha só. Imagina se a minha responsabilidade fosse ensinar a Bíblia inteira para as pessoas. Quantos anos que eu preciso viver aqui na Terra para eu conseguir ensinar a Bíblia inteira? Será que uns 10.000 anos é suficiente para eu ensinar a Bíblia inteira? A Bíblia, ela é uma biblioteca enorme. Ah, mas eu não vou viver 10.000 anos. Você está exagerando, Márcio. Tá bom, que seja 5.000. Vamos reduzir então para 1.000? Eu não vou viver nem 500 anos. E eu já tô com 37. Eu já sinto que eu tô chegando na última curva. Que eu já não tenho mais tempo a perder.
que cada vez mais eu preciso ser objetivo e mais objetivo, que não dá mais para perder tempo. Imagina se a minha responsabilidade fosse ensinar a Bíblia inteira, ler, entender, praticar e ensinar a Bíblia inteira, gente. Você tem ainda Meu Deus! a metade da sua vida inteira daqui para frente. Tem a metade é muito. Isso vai durar até quando? 90 anos? É, mas é importante também para não... Eu vou viver até os 100? Será? Né? Já pensou? Tem que ensinar a Bíblia inteira. Metade. Então, por que que eu tô provocando os irmãos com essa reflexão? Para que a gente diferencie aquilo que é útil daquilo que é indispensável. Vou explicar mais. Por exemplo, é útil a gente contar quantos reis teve Israel? É útil, mas não é indispensável. É útil eu conhecer detalhadamente todos os juízos de Deus contra a Babilônia? É útil, mas não é indispensável. É útil eu estudar todas as informações detalhadas do que é o voto do Nazireu? É útil, mas não é indispensável. O que eu quero dizer com isso? Gente, vocês imaginam se eu ficasse aqui no sábado de manhã 1 hora tomando o tempo de vocês, contando quantos reis teve Israel? Isso vai ajudar o quê? Um conhecimento teórico. Mas vai ajudar o marido a ser o melhor marido? Vai ajudar a esposa a ser uma melhor esposa? Vai ajudar os filhos a honrarem melhor os seus pais? Vai ajudar os pais a ter mais sabedoria para cuidar dos filhos? Vai ajudar você a descobrir qual é o seu dom? Vai ajudar você a fazer discípulos? Vai ajudar você a batizar alguém e depois ensinar essa pessoa? Vai melhorar a sua santidade? Vai te ensinar a discernir a voz de Deus? Vai curar a tua alma das feridas do passado? Não, não vai. Então, para que eu vou ficar 1 hora contando quantos reis teve Israel, gente? Você percebe como nós precisamos ser mais objetivos e nós precisamos diferenciar aquilo que é útil daquilo que é indispensável? Imagina se eu ficasse aqui 1 hora discutindo com vocês teologicamente se Adão tinha umbigo. Você imagina, isso vai ajudar o quê? Você imagina se eu ficasse aqui 1 hora tomando o tempo de vocês, discutindo teorias bíblicas sobre a Terra é plana. Meu Deus, gente. Eu ia fazer vocês perder o tempo de vocês e eu ia perder o meu tempo. Então, nós precisamos diferenciar aquilo que é útil daquilo que é indispensável. Certo? Você imagina se eu fico aqui 1 hora com uma teoria bíblica, se em Gênesis 6 foram os anjos que desceram do céu para ter relação com as filhas dos homens, por isso que precisa usar véu em Corinto. Gente, para quê? Entende? Então assim, naquela parábola dos lavradores maus, Jesus ensina a gente ser produtivo. Naquela parábola, Jesus diz que um senhor tinha uma vinha e ele arrendou trabalhadores para trabalhar na vinha.
Saiu de viagem. Quando chegou o tempo da colheita, ele enviou alguns dos seus servos para colher os frutos daqueles trabalhadores que ele arrendou naquela vinha. Só que aqueles trabalhadores não tinham produzido nada. Aí ele falou assim, eu vou tirar o reino de vocês e eu vou dar para quem produza os respectivos frutos. Só porque eles não produziram nada. Então você percebe que a improdutividade, ela desagrada a Deus, ela incomoda o Senhor. E muitas vezes nós somos improdutivos e infrutuosos porque falta a gente ser o quê? Objetivo. Eu lembro que em 2015 eu fui ministrar num retiro no Peru e tinha um presbítero de Rosário, na Argentina, lá ministrando junto comigo, compartilhando a carga da palavra. Ele chama Cláudio Lancione. E num dos períodos ali de almoço ou de café, a gente estava sentado na mesa conversando. E ele me deu uma palavra que assim fez um rebalanceamento na minha mente, no meu coração, que me ajudou para a vida inteira. Ele falou assim: Márcio, existem coisas boas, existem coisas interessantes, existem coisas importantes e existem coisas indispensáveis. Aí ele falou assim para mim: aquilo que é interessante, aquilo que é bom, não perca muito o seu tempo. Você não tem muito tempo para perder. Ele falou isso em 2015 para mim. Nós já estamos em 2023. Então assim, aquele dia eu entendi o que Deus estava querendo me ensinar. Eu precisava ser mais objetivo. Não dava para eu ficar debatendo muita teologia interessante. Porque Jesus mandou fazer discípulos. Então, é interessante a gente pensar sobre isso dentro do contexto da grande comissão. Qual é o contexto que a gente está mergulhado nessas últimas reuniões? A grande comissão. Qual é a grande comissão? Fazer discípulos, produzir frutos. E dentro do fazer discípulos, Jesus diz que a gente tem que ensinar os discípulos a guardar todas as coisas que ele ordenou. Mas para eu ensinar, eu preciso aprender. Mas o que eu tenho que aprender? Eu preciso diferenciar aquilo que é útil daquilo que é indispensável. Eu não tenho a responsabilidade de aprender a Bíblia inteira. Eu já li a Bíblia inteira 14 vezes, com uma leitura sistemática, de ler 3 capítulos por dia, começando dia 1º de janeiro. Aí eu li 14 vezes inteira a Bíblia. Mas assim, você acha que nessas 14 vezes que eu li, você acha que eu aprendi a Bíblia inteira? Claro que não. Você consegue imaginar quantos detalhes que passou desapercebido? Que eu vou ter que ler tudo de novo? Muitos detalhes passou desapercebido. Muitos detalhes. Por quê? Porque a Bíblia, ela é uma biblioteca quase que infinita. Né? Então, e se a gente ficar fazendo combinações de versículo do Novo Testamento com versículo do Velho Testamento, aí fica infinito o conteúdo. Eu vou produzir um monte de sermão, palavra, conceito, insight, revelação, conhecimento, teorias. Então eu preciso ficar com aquilo que é fundamento. Eu preciso ser objetivo. Eu preciso garimpar esse monte de teoria que tem por aí e ser objetivo. Para quê? Para que nos poucos anos que eu vou durar aqui na Terra, eu seja produtivo. Eu produza frutos que permaneçam. Qual é o fruto que permanece que Jesus falou em João 15? É o fruto que tem uma semente dentro, é fazer discípulos. Porque você faz um discípulo, esse discípulo vai fazer outro discípulo, porque ele tem uma semente dentro dele. Que vai fazer outro discípulo, porque ele carrega uma semente dentro dele. Que vai fazer outro discípulo, que vai fazer outro discípulo. Então, para fazer discípulos, nós precisamos ser objetivos. Não dá para ficar perdendo tempo com teorias bíblicas, teológicas interessantes, por mais interessantes que elas sejam. Não dá para perder tempo.
Nós precisamos ser objetivos para que a gente seja produtivo, frutífero e cumpra a missão. Amém, meus irmãos? E para isso, nós precisamos diferenciar aquilo que é útil daquilo que é indispensável. Diga, Fernando. A gente vê isso na parábola se não me engano, dos talentos, né, Márcio? A parábola dos? Onde um é dado 10, a outra é dado 5 e a outra é dado 1. E eles têm que fazer a multiplicação. Exatamente. Exatamente, Fernando. Então, você vê... Excelente. Exatamente, Fernando. E é interessante porque nessa parábola dos talentos tem 3 ali que recebem talentos, né? Acho que é um 7, um 5 e outro 1. Ou 5, 3 e 1, alguma coisa assim. E é interessante porque os 2 primeiros que receberam lá, um recebeu 5, o outro 3, a Bíblia fala assim, ó, que eles imediatamente, eles já foram multiplicar, já foram produzir, já foram fazer alguma coisa. E o outro não, aquele que recebeu 1 não. Então, os 2 primeiros que teve essa postura de imediatamente já começar a querer produzir alguma coisa, denunciou aquele que não fez nada, que ficou parado ali. Pegou aquilo que tinha recebido, enterrou, com o argumento que Deus era muito zeloso, que o Senhor era zeloso pelas suas coisas. E no final das coisas, no final das contas, ele foi chamado de infiel. Então, por quê? Porque aquilo que a gente recebe do Senhor, o que ele espera de nós? Que a gente multiplique, que a gente produza, né? Então, Márcio, mas a gente pode produzir muitas coisas? Pode, mas a gente não pode esquecer de produzir discípulos. Por quê? Porque como a gente meditou no começo aqui do assunto da grande comissão, as últimas palavras de Jesus, ele poderia ter dito muita coisa ali, mas ele escolheu a grande comissão. As suas últimas palavras foi: façam discípulos. De tudo que eu ensinei, vocês não podem se esquecer disso. Então isso ganha uma ênfase. Por quê? Porque justamente a gente não pode se distrair com muitas coisas e não fazer discípulos, né? Como eu comentei. Tem problema produzir livro? Não tem. Eu mesmo escrevi um livro. O problema é escrever livro e não fazer discípulos. Aí é um problema. Tem problema fazer música gospel? Gravar CD e DVD? Não tem problema. O problema é fazer a música e não fazer discípulos. Tem problema fazer retiro? Não tem problema fazer retiro. Mês que vem a gente vai ter o nosso retiro aqui anual. Mas o problema é fazer retiro e não fazer discípulos. Aí é um problema. Tem problema construir um prédio, um galpão para a igreja se reunir no domingo? Não tem. O problema é construir prédio e não fazer discípulos. Aí é um problema. Tá? Então, em nome da produção, a gente não pode ficar produzindo música, livro, retiro, conferência, reunião, prédios, galpão, e não produzir discípulos. Porque de tudo que a gente produz, de tudo que a gente gosta de construir, Jesus mandou fazer discípulos. Então não tem problema produzir as outras coisas, desde que a gente faça discípulos. Né? Por exemplo, eu escrevi um livro, eu compus música. Mas imagina se eu ficasse vários anos da minha vida escrevendo livro e escrevendo música, sem fazer nenhum discípulo. Aí é um problema. Aí é um problema. Tá? Então, Jesus mandou fazer discípulos. Essas foram as suas últimas palavras.
Então ela ganha uma ênfase. E para isso a gente precisa ser objetivo. E para a gente ser objetivo, a gente precisa diferenciar aquilo que é útil daquilo que é indispensável. Então, vamos aqui meditar juntos quais são então as coisas indispensáveis, já que a gente identificou algumas que são úteis, mas que não são indispensáveis. Por exemplo, basicamente, a grosso modo, eu digo que as coisas indispensáveis, basicamente, tá? Bem a grosso modo, tá? Eu vou ser bem grosseiro agora, deixando detalhes importantes, tá? A grosso modo, as coisas indispensáveis estão no Novo Testamento. Eu sei que é até perigoso falar isso. Por quê? Porque toda a Escritura é útil. É verdade. Toda a Escritura é útil. Como o próprio Paulo fala em 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é útil. Inclusive, quando ele escreveu isso, nem Novo Testamento tinha. Tá? Toda a Escritura é útil. Mas Paulo disse bem, é útil, mas não é indispensável. Tanto é que Paulo, que escreveu 70% do Novo Testamento, ele dedicou a escrever somente coisas indispensáveis. É por isso que eu digo que basicamente aquilo que é indispensável está no Novo Testamento. Se eu souber bem o Novo Testamento, eu já estou suficientemente equipado para ter uma fé saudável, madura e ensinar as pessoas. Tá? Então, gente, olha só, de maneira nenhuma eu estou jogando, não me entenda mal, o Velho Testamento fora. Tá? Isso seria um analfabetismo bíblico. E apesar disso, é verdade que os livros que estão de Gênesis a Malaquias, muita coisa ali contém a velha aliança que, segundo o autor de Hebreus, caducou. E é por isso que existe uma nova. Como o próprio autor de Hebreus fala, se existe uma nova é porque caducou a primeira. Afinal das contas, nós não guardamos mais as tradições judaicas do Velho Testamento, que estão ali no meio entre Gênesis e Malaquias. Tem muita coisa ali que é palavra de Deus, que nós conhecemos a Deus, como Ele age, o seu caráter. E tem muita coisa ali que nos ensina a ter moralidade. Mas tem muitas outras coisas ali nos livros entre Gênesis e Malaquias que é pura tradição judaica. Por exemplo, tinha uma tradição judaica que dizia que os homens não podiam cortar essa parte aqui do cabelo, que não podia passar navalha na barba, que as mulheres tinham uma determinada vestimenta para usar, os sacerdotes também. Hoje todos nós somos sacerdotes e eu estou aqui ministrando a palavra do Senhor de camiseta, bermuda e descalço. Tá? Por quê? Porque houve uma mudança. Se Deus estabeleceu uma nova
através de Cristo Jesus, é porque caducou a primeira. E olha só que interessante, em Mateus capítulo 17, no Monte da Transfiguração, Jesus levou Pedro, Tiago e João no monte. E ele se transfigurou diante deles. E quem apareceu ali para os três? Moisés, Elias e Jesus Cristo. Estavam os três ali. Dos três que estavam ali, a voz do céu dizia para ouvir qual dos três? O Filho. Este é o meu Filho amado, a ele ouvi. Vocês vão dar ouvidos para aquilo que ele diz. O que nós aprendemos com isso? Só um minuto, Rafael, já te passo aí, tá? O que nós aprendemos com isso? Moisés estava ali fazendo o quê? Representando a lei da antiga aliança. Elias estava fazendo o que ali? Representando os profetas da antiga aliança. E Jesus estava fazendo o que ali? Representando a nova aliança. E dos três, a voz do Pai que soou do céu dizia para a gente ouvir quem? Jesus Cristo. Lembra de Hebreus capítulo 1, versículo 1? Deus nos falou antigamente de muitas maneiras aos nossos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias Deus nos fala através de seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, muito maior do que os anjos, muito maior do que os profetas, muito maior do que a lei. Então, meus irmãos, não é indispensável que a gente fique aqui estudando as genealogias do Velho Testamento, nem as genealogias do Novo. Não é indispensável que a gente fique aqui estudando qual que eram as dimensões do templo de Salomão. Não é. Então a gente precisa de definir aquilo que é indispensável. E aí eu antes de entrar aqui um pouco mais sobre aquilo que é indispensável, eu vou passar para o Rafa aqui e depois a gente volta. Diga, Rafa. Então, assim como você comentou sobre abrir ali, só frisar mesmo, que eu acho importante, é a questão de que a lei do Antigo Testamento não foi abolida, né? Pelo contrário, ele foi cumprido por Jesus. E como mesmo o Márcio comentou ali, houve uma mudança, não uma abolição do Antigo Testamento, né? Eu só acho legal a gente ter isso claro na nossa mente, porque eu caí muito nesse erro de pensar, né, que não, agora no Novo Testamento, o Antigo Testamento já acabou, aboliu. Não é nesse sentido, mas no sentido que ele se cumpriu por meio de Jesus e houve sim uma nova mudança, por isso um novo sacerdócio, né? Como o Paulo mesmo diz. Exatamente isso daí. Não é que a gente vai jogar fora o Velho Testamento, não, porque não aboliu. Exatamente. Só houve uma mudança. Quais mudanças que aconteceram? Eu, particularmente, vejo duas. Primeira, o nível de santidade moral mudou. Por quê? Porque no Sermão do Monte, Jesus falou assim, ouvistes o que foi dito aos antigos pela lei? Não matarás. Mas o que era matar para a lei de Moisés? Era eu pegar uma arma e tirar a vida de alguém. Eu matei. Para a lei de Moisés eu matei quando eu tirei a vida de alguém. Aí Jesus vem falando assim, eu porém vos digo, se você sentir ódio de uma pessoa, você já assassinou ela no seu coração, você já é réu culpado de juízo. Ele elevou o nível. Aí ele continua. Ouvistes o que foi dito aos antigos lá na lei, não adulterarás? Mas o que é adultério? Adultério, para a lei de Moisés, era quando eu era pego em flagrante, deitado na cama com a mulher do próximo. Para a lei de Moisés, isso é adultério. Aí Jesus vem falando assim, eu porém vos digo, se você olhar para o corpo de uma mulher com intenção impura no seu coração, você já adulterou com ela.
Então Jesus elevou o nível. Ele não aboliu, ele elevou o nível. Essa foi a primeira mudança que teve. Diga, Rafa. É uma coisa que eu estava refletindo, eu tô lendo os Sermões do Monte, né? E é exatamente isso que acontece, né? Aí eu tava pensando, mas Jesus ele veio para elevar o padrão, e eu acabei pensando, será se realmente é assim? Será se Jesus ele só não revela um pouco mais ainda o caráter de Deus, daquilo que já é original, né? Exatamente. É isso aí. Ele na verdade, ele só está revelando um pouco mais daquilo que é o caráter de Deus. Porque santidade para Deus é dentro do coração, não é exterior. Tanto é que os judeus lá, que tinham aquelas tradição judaica e caduca na cabeça deles, começaram a repreender Jesus porque ele e os seus discípulos romperam com uma tradição de comer sem lavar a mão. Eles romperam com uma tradição. Jesus rompendo com uma tradição judaica. Olha que escândalo. Ele comeu sem lavar a mão, ele e seus discípulos. E aí Jesus falou assim, olha, mas não é o que entra pela boca do homem que contamina, é o que sai da boca, porque o que sai vem do coração. Adultério, fornicação, impurezas, maledicências, fofoca, ira, raiz de amargura, pecado. Tudo isso é o que contamina o homem. E vocês estão preocupados aí com esse negócio de lavar a mão? Né? Então, Jesus ele subiu o nível. Só que, Márcio, mas Jesus ele é um noivo mais exigente do que a lei. Realmente, eu reconheço. Jesus é um noivo mais exigente do que a lei. Porque a lei, para a lei você só adultera quando você é pego em flagrante lá com a mulher do próximo. Mas para Jesus, se você o adultério emocional já é pecado. Então, ele é um noivo mais exigente do que a lei. Mas, gente, a lei, ela só fala aquilo que você pode e aquilo que você não pode fazer. Ela não te ajuda em nada a cumprir. Ela só fala, isso você pode fazer, isso você não pode. Agora, Jesus, ele elevou o nível, é verdade. Mas ele entra dentro de nós com o Espírito Santo para que a gente consiga andar nesse nível alto aqui, de santidade. Por isso que Cristo em nós é a esperança da glória. Que Paulo fala em Colossenses, que aliás era um mistério que esteve oculto dos séculos pelos séculos, mas que foi revelado agora na nova aliança. Qual o mistério? Jesus Cristo morando dentro de nós. Essa é a esperança que nós temos. A lei vem nos mostrar que precisamos de Jesus, exatamente. Né? Então, tem gente que fala assim, Márcio, quando Jesus voltar, eu chegar lá no céu, eu vou querer chegar lá para Moisés e falar assim, Moisés, conta aí para nós, cara, as histórias. Como é que foi abrir o Mar Vermelho? Eu quero ficar escutando as histórias de Abraão. Eu quero sentar com Davi e escutar as histórias dele lá, cara. De como ele venceu Golias. Mas, gente, eu acho que quando a gente chegar lá no céu, antes da gente chegar neles para fazer essas perguntas, eu acho que eles vão vir primeiro em nós para perguntar assim, viu? Conta pra gente aí, como que era ter Cristo morando dentro de vocês todos os dias? Porque eles não tinham isso. Eles não tinham o que temos. Deus falou com Abraão, sai da sua terra, era uma voz do céu. Não tinha Bíblia, não tinha Espírito Santo para testificar e guiar ele na verdade. Era uma voz do céu. Sai da sua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. Aí ele tinha que sair.
Ou ele obedece ou ele desobedece. Saiu sem saber para onde. Às vezes Deus demorava 10 anos para falar de novo com Abraão. Você imagina o Abraão todo perdido ali. Jeová, 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 cadê você, Jeová? Fala comigo. O que eu faço agora? Meus irmãos, às vezes, sinceramente, eu tenho dó deles, eu tenho pena deles. Porque eles não tinham o que temos. Nós temos o Espírito Santo morando todos os dias dentro de nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo dentro de nós nos convence, nos guia, nos lembra. Eles não tinham isso que temos. Então, meus irmãos, ali nós já vemos a diferença da velha aliança e da nova aliança. A outra coisa que mudou na nova aliança, em relação à velha aliança, são as tradições judaicas que a gente não precisa guardar. A gente pode cortar a barba, cortar o cabelo. Já pensou? Nós como sacerdotes, não precisamos usar aquelas roupas lá cheias de pedras preciosas. Imagina eu ficar usando aquelas roupas lá com pedras preciosas. Como é que eu vou sair na rua com aquele negócio? Não, mesmo assim, nem terno. Imagina só se... eu sou presbítero, então... Vai lá, Lê, vai lá. Até mais. Imagina se eu sou presbítero, então só eu posso batizar, vocês não. Isso é a tradição do Velho Testamento, gente. Agora todos nós somos sacerdotes. Vós sois raça eleita, como fala 1 Pedro. Tá? Então, tem muita tradição do Velho Testamento que caducou mesmo. A gente precisa entender o que é tradição judaica e o que é princípio moral. Aqui no Velho Testamento tem princípio moral e tem tradição judaica caduca. Aquilo que é tradição judaica caduca, eu não preciso trazer para hoje. Amém, meus irmãos? Então essas foram as duas coisas que eu vejo que mudou da nova aliança para a velha aliança. E aí, o que a gente precisa fazer então? Diferenciar aquilo que é útil daquilo que é indispensável. Tá? Então, como que a gente vai fazer isso? A primeira coisa é entender que todas as coisas que Jesus ordenou, elas são finitas, não é infinita. Ela é finita, ou seja, tem começo, meio e fim. Quando a gente não entende isso, não tem revelação disso, o improviso é o mais frequente. Eu chego lá no domingo para dar o sermão, e aí eu pego um versículo do Velho Testamento, faço uma combinação com um versículo do Novo Testamento, para eu produzir uma mensagem impactante para que as pessoas saiam falando: a palavra foi boa hoje. E aí isso daí vira um conteúdo infinito. Mas isso não é nenhuma garantia que eu estou ensinando as pessoas a guardarem todas as coisas que indispensavelmente elas precisam aprender. Aí eu com isso daí eu fico fazendo um entretenimento com os santos durante anos e muitos anos. Aí você pega aquele crente de 10 anos de culto e ele ainda acha que a ceia é um símbolo. Ele ainda acha que só o pastor que pode batizar. Ele ainda acha que igreja tem que ter nome. Gente, ele ainda acha que tem que aceitar Jesus para ser salvo. O que ensinaram para ele esses 10 anos de culto? Já pensou? Ele ainda chama o prédio de igreja.
Eu vou na igreja. Gente, eu fico pensando, o que ensinaram para esse sujeito? 10 anos de crente? O que pregava no domingo? Gente, nós precisamos voltar ao evangelho, resgatar os princípios. Porque é muito falado assim, a gente quer ser igual à igreja primitiva. Mas para ser igual à igreja primitiva, nós precisamos resgatar os valores da igreja primitiva. A igreja primitiva não chamava o prédio de igreja, porque eles tinham aprendido direto com Jesus Cristo que igrejas são pessoas. A igreja primitiva não prometia salvação para o pecador que levanta a mão e aceita Jesus como único e suficiente Salvador. Porque eles aprenderam direto com Jesus Cristo que para nascer de novo, para ser salvo, precisa se arrepender, ser batizado e receber o Espírito Santo. E arrependimento envolve se submeter ao senhorio de Cristo. A igreja primitiva não pregava que a ceia é um símbolo, ou o batismo é uma cerimônia, ou uma profissão de fé pública. Porque eles aprenderam direto com Jesus Cristo que ceia e batismo é uma realidade espiritual. Então a gente quer ser a igreja primitiva, mas a gente não quer resgatar os valores da igreja primitiva. A igreja primitiva não colocou nome na igreja, porque eles aprenderam direto com Jesus Cristo que a natureza original da igreja não tem nome próprio. E aí a gente quer ser igual à igreja primitiva, mas não quer resgatar os valores da igreja primitiva. Que incoerência é essa? Nunca vai ser. Nunca vai ser. Então nós precisamos voltar e resgatar os valores da igreja primitiva. Aí sim a gente vai descobrir aquilo que é indispensável. Aquilo que é um corpo de ensinamentos finito, que tem começo, meio e fim. Amém, meus irmãos? Muito bem. Gente, olha só que interessante. Se você pegar aí o texto de Atos, capítulo 20, versículo... Vamos abrir, por favor. Hechos 20. Atos, capítulo 20, versículo... Deixa eu ver. Não sei se é o 24 ou o 20. Agora eu sei que todos vós cujo meu passeio no reino não vereis mais o meu rosto. Aqui, ó, 27. No versículo 27, Atos 20 e 27, Paulo fala assim, ó, eu estou livre do sangue de vocês. No versículo 26, perdão. No versículo 26 ele fala assim, ó, eu estou livre do sangue de vocês. E no 27 ele fala assim, ó, porque eu já ensinei para vocês todo o conselho de Deus. Já passei para vocês todo o conselho de Deus. Uau, Paulo, peraí. Você está falando que você já ensinou todo o conselho de Deus? Tudo que os irmãos precisavam aprender? Sim, ensinei. Uau, Paulo, em quanto tempo você fez isso? No versículo 31 ele responde essa pergunta. Olha só o que está escrito no versículo 31. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Peraí, então, para tudo. Vamos entender direito esse Atos 20. Atos capítulo 20, versículo 17, Paulo chama os presbíteros da igreja de Éfeso, da cidade de Éfeso. No versículo 26, ele fala para os presbíteros, e se não me engano aí já estava toda a igreja reunida também, ele fala o seguinte, eu estou livre do sangue de vocês todos. Por quê, Paulo? Aí no versículo 27 ele explica, porque eu já ensinei todo o conselho de Deus, todo o desígnio de Deus, tudo que eu precisava ensinar para vocês eu já passei.
tudo o que vocês precisavam aprender, eu já ensinei. Ô louco, Paulo, já ensinou tudo que a gente precisava aprender? Já. Em quanto tempo você fez isso? No versículo 31 ele fala que ele fez isso em 3 anos. Então, gente, olha só. Se fosse a Bíblia inteira que a gente precisava aprender e ensinar, que Paulo precisava aprender e ensinar, 3 anos não era suficiente. Então Paulo, ele tinha clareza na sua mente daquilo que era indispensável, desse corpo de ensinos finito, que tem começo, meio e fim, que a igreja precisa aprender. Então, meus irmãos, nós também precisamos diferenciar aquilo que é útil daquilo que é indispensável. Inclusive, eu dediquei um capítulo inteiro do meu livro para falar mais sobre isso. O capítulo 7. Eu estou até com o meu livro aqui na mão. Ó. O capítulo 7, Discipulado e Igreja nas Casas. Aqui, a partir do versículo... A partir da página 110 no meu livro, eu falo sobre isso, tá? Então, meus irmãos, olha só, eu gostaria agora de ler um trecho aqui que está no meu livro, que eu extraí de uma apostila de um irmão chamado Jorge Mitian, uma apostila que ele escreveu em espanhol, e eu traduzi esse trecho e coloquei aqui, logicamente eu pedi autorização para ele, é uma apostila dele chamado Ministério Didático. E ele fala assim, ó, presta atenção no que ele fala aqui, ó. Fala assim, ó. Nesse aspecto, tem acontecido muitas falhas. E não se tem uma visão panorâmica do que é necessário ensinar. Não tinha um corpo de ensinamentos definido. E o improviso semanal era o mais frequente. O que mais tem acontecido são sermões que apontam para conseguir um efeito imediato de uma boa reunião. Com os textos da Bíblia, pode ser feito combinações infinitas e assim fazer um entretenimento com a congregação durante muitos anos, sem chegar a ensinar tudo o que realmente é necessário aprender. As escolas dominicais, institutos bíblicos, seminários teológicos têm sido mais de informação teológica do que edificação da fé, das vidas. Apontando mais para uma formação intelectual e acadêmica do que formação de caráter das pessoas. Jorge Mitian conta que havia terminado o Instituto Bíblico, ele fez faculdade teológica, ele terminou a faculdade teológica e ele começou uma obra no bairro de sua cidade, onde ele morava, em Buenos Aires. E de tudo aquilo que ele aprendeu em 4 anos de faculdade teológica, ele não sabia definir o que ensinar para as pessoas que ele tinha evangelizado e se convertido. Olha só. Existe uma ideia generalizada entre os cristãos de que temos que ensinar toda a Bíblia. Ainda que todos nós pudéssemos dizer amém para essa declaração, pois toda a Bíblia é divinamente inspirada e útil para o ensino. E apesar disso, faremos muito bem em diferenciar aquilo que é útil daquilo que é indispensável.
A Bíblia é um livro muito extenso. É uma biblioteca, na realidade. E se pensarmos que nosso trabalho é ensinar toda a Bíblia, se tornaria algo interminável. Seria muito útil conhecer as histórias de Josué, os juízos de Deus contra a Babilônia, ou até mesmo as saudações de Paulo aos romanos nos últimos capítulos dessa epístola. Mas essas coisas não são indispensáveis. Ensinar toda a Bíblia não foi necessariamente o programa de Jesus Cristo e dos apóstolos. Quando Paulo disse aos presbíteros de Éfeso: jamais deixei de anunciar todo o conselho de Deus, acaso queria dizer que ele ensinou toda a Bíblia? É claro que não. Então, meus irmãos, nós precisamos diferenciar aquilo que é útil daquilo que é indispensável. E aí, por causa de tudo isso que eu digo, que a grosso modo, aquilo que é indispensável está no Novo Testamento. Se a gente souber bem o Novo Testamento, já é suficiente, já estamos equipados para ensinar as pessoas. Com um conteúdo suficientemente capaz de levar um novo convertido na fé até a sua maturidade e serviço. Acontece que no Novo Testamento, meus irmãos, olha só, o próprio Paulo embola um assunto em cima do outro, ele nem avisa que ele mudou de tema. Ele vai falando dos dons, daqui a pouco ele entra na família, depois ele fala de santidade, daqui a pouco ele volta nos dons outra vez. Aí você fica até meio perdido, porque ele vai embolando um assunto em cima do outro. E aí que alguns irmãos lá da Argentina e de Porto Alegre, eles se dedicaram a organizar os temas indispensáveis em alguns pequenos livretos, que nós aqui em Agudos, inclusive, utilizamos, que é a base do nosso ensino. A base que a gente usa para ensinar nos grupos caseiros, que acontece toda semana, e nas nossas reuniões de domingo, ela tem uma base de 4 livretos, chamado Fundamentação, Edificação, Cura da Alma e Dons e Ministérios. Por quê? Porque nesses 4 livretos, eles abordam, não profundamente e detalhadamente, mas abordam os assuntos indispensáveis, aquilo que é fundamento, que está no Novo Testamento meio desorganizado. Eles organizaram por temas: propósito eterno de Deus, queda do homem em pecado, quem é Jesus, novo nascimento, o que é arrependimento, o que é batismo, quem é o Espírito Santo, porta, caminho e alvo, o que é a ceia, o que é a igreja. Aí depois fala sobre família, função do marido, função da esposa, criação de filhos, administração de finanças, cura da alma, dons e ministérios. Pronto. Aqui, se a gente fizer bem feitinho o feijão com arroz, a igreja vai estar consolidada, fundamentada. Agora, se a gente fica tirando para todo lado, produzindo sermões que apontam para ter um efeito imediato de uma boa mensagem, isso não é nenhuma garantia que nós estamos fundamentando a igreja. A igreja precisa ser fundamentada. E para isso a gente precisa definir um corpo de ensinamentos finito, que tem começo, meio e fim. Quais são todas as coisas que Jesus ordenou? Agora a gente já tem uma visão mais clara. Basicamente está no Novo Testamento. Só que no Novo Testamento está embolado um assunto atrás do outro. Então a gente precisa organizar esses assuntos, né, de uma maneira organizada. Quais são os fundamentos? Que é aquilo que é o básico. Meus irmãos, nós não precisamos inventar muito. É só fazer o básico bem feito. É só fazer o feijão com arroz bem feitinho.
Eu não preciso responder todos os questionamentos dos discípulos, mas eu preciso fundamentar os discípulos no propósito eterno de Deus. Eu preciso ensinar os discípulos quem é Jesus. Eu preciso ensinar os discípulos como que faz para nascer de novo. Eu preciso ensinar os discípulos sobre o senhorio de Cristo. Eu preciso ensinar os discípulos sobre a natureza original da igreja. Eu preciso ensinar os discípulos sobre a igreja nas casas, o discipulado, princípio de autoridade e submissão, administração de finanças, cura da alma, dons e ministérios, função do cônjuge, função do marido, função da esposa, criação de filhos, critérios para o namoro cristão. Essas coisas eles precisam aprender. Agora as demais perguntas de terra plana, Adão tinha umbigo, colocar fumacinha no culto, pintar a parede de preto, essas outras perguntas eu nem perco muito tempo. Eu preciso ensinar a eles os fundamentos. Se eles estiverem bem fundamentados, eles vão estar fora de perigo. Amém, meus irmãos? Deixa eu ver aqui que alguém mandou uma mensagem aqui, deixa eu ver. Atualmente as igrejas estão ensinando de trás para frente. O resultado disso são instituições cheias de pessoas que não se converteram verdadeiramente. Pois é. Pois é. A começar pelo evangelho, né? Porque nós somos fruto do evangelho que nós recebemos. Então, meus irmãos, você vê que nós precisamos fazer um rebalanceamento daquilo que nós indispensavelmente precisamos aprender e ensinar.